Bom dia, bom dia, bom dia. Live 2 da Semana da Mulher Completa, da série de lives Mulher Completa. Eu sou Paula Cassanha, psicóloga, consteladora familiar e mentora de pessoas e negócios, alavancagem sistêmica para pessoas e negócios. A live que eu estava fazendo caiu, então eu estou iniciando uma nova live aqui, tá? Peço a vocês que avisem que nós estamos ao vivo e vamos começar o nosso tema de hoje, que é a diferença entre o feminino versus masculino. Gente, desculpa quem tá entrando aí, me ajuda a avisar que eu caí. Eu não sei o que eu apertei ali que eu caí e agora tô começando a live novamente, tá? Então vamos lá. Eu até preparei um campo aqui que daqui a pouco nós vamos estudar juntos, tá? Aqui do feminino, do masculino. Eu tenho coisas muito importantes para falar para vocês aqui. O objetivo dessa live é, inclusive... Peraí que eu tentei fixar e não fixou o título aqui. Nós estamos vivendo, então, a série de lives Mulher Completa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que acontece no sábado, e nós teremos lives até sábado, tá? E o objetivo dessas lives é a gente ressignificar o nosso olhar para a mulher, ressignificar o nosso olhar para o feminino. Hoje eu coloquei até um filtro de brilhinhos, coloquei um vestido aqui com uma florzinha, né? Trabalhar o nosso feminino, trabalhar a nossa essência raiz todos os dias é muito importante. Eu falei um pouco sobre isso, inclusive, na live de ontem. Ontem foi uma live bem forte, mulher e negócios, né? E hoje nós vamos seguindo aqui nessa linha de raciocínio, falar sobre o feminino e masculino. Por quê? Porque todos nós temos o feminino e o masculino dentro de nós. Se você é homem ou se você é mulher, todos nós temos o feminino e o masculino. E o feminino vem da mãe e das mulheres da família. Você que vai usar essa live para estudar, já vai tomando nota aí, tá? O feminino, então, ele vem da mãe e das mulheres da família. E o masculino vem do pai e dos homens da família. Isso eu acredito até que seja um pouco óbvio, mas muitas vezes a gente não para pensar, né? E ontem mesmo eu estava falando para vocês de como que nós mulheres, nós fomos treinadas, especialmente depois da Revolução Industrial e de tantas coisas que foram acontecendo, onde a humanidade saiu do matriarcado, onde a mulher era muito importante, a mulher era vista como essencial, e foi para o patriarcado. E aqui eu não tô falando sobre ideologias, tá, gente? Tô falando de um movimento histórico, evolutivo da nossa sociedade. E quando fomos para o patriarcado, o homem, ele ficou em ascensão, o homem foi para o mercado de trabalho. Essencialmente, é muito importante a gente lembrar disso, tá? O homem, se a gente for pensar em funcionamento fisiológico, funcionamento físico, funcionamento cerebral, o homem foi feito e o masculino tem a força de ação, tem a força de impulso, tem a força de multiplicação, força da caça, da proteção, do movimento da luta, sim, e o movimento e a força da provisão. Isso é a força do masculino, essencialmente. Então, se a gente vai lembrar lá dos homens das cavernas, por exemplo, se a gente vai lembrar lá dos nossos ancestrais de 1000 e bolinha, não é nem 1700, né? 1000 e bolinha, não sei nem quantos mil atrás ou antes de Cristo, o que nós tínhamos ali? Nós tínhamos papéis bem definidos do homem e da mulher. A mulher tinha proteção, tinha a função de cuidar da família, de administrar os bens. Então o marido trazia, a mulher administrava, ela que cuidava de como que organizar isso. Faz sentido, gente? Vocês lembram isso lá das aulas de história, lá da escola? Então, se a gente puxa o histórico mesmo, evolutivo, de homem e mulher, existem algumas características que elas são natas. Inclusive, eu aprofundei mais isso ontem, depois vocês podem assistir a live de ontem, quem ainda não assistiu, tá? Mas uma das maiores brigas, que inclusive causam muitos problemas em relacionamentos de casal, é as mulheres competirem com os homens e os homens competirem com as mulheres. As mulheres, inclusive, mais com os homens, e isso vem também de um histórico onde a mulher tinha perdido a voz. Nós perdemos a voz durante um tempo, e quando a mulher foi recuperar a voz, ela fez isso de uma forma intensa e até mesmo agressiva. Eu quero a minha voz de volta, e foi aí que veio o feminismo. O feminismo tem um papel importantíssimo na libertação da voz da mulher, mas também tem um peso muito grande,
porque trouxe uma visão ilusória de igualdade. E quando a gente fala de igualdade entre homens e mulheres, gente, se a gente pensar apenas pela lógica, tá? Aqui não é fazendo nenhum julgamento de valor entre o que é homem e o que é mulher, não tem nenhuma dor envolvida aqui nessa reflexão. E se você sente dor quando eu falo isso, respira, pede para baixar suas barreiras, fala, corpinho, baixando as minhas barreiras para receber, baixando as minhas barreiras para abrir a minha visão e receber uma outra perspectiva sobre o feminino e o masculino, que isso vai ajudar bastante para você se conectar com um tema que é delicado sim, mas que é necessário para você poder fluir na vida e prosperar mais, tá? Então, veja, se a gente parar para pensar, existe uma diferença que ela é fisiológica, ela é física, literalmente física, entre o homem e a mulher. Não tem como comparar o cérebro. E tem muitos combates que acontecem, inclusive em relacionamentos de casal, onde a mulher espera do homem algo que ele não pode dar. E nós vamos ter uma live sobre relacionamento de casal, tá? Se eu não me engano, é a 4ª live. Depois nós vamos aprofundar mais sobre isso. Mas se a gente não se lembra que existe uma diferença cognitiva, inclusive, cerebral, então o homem, ele é muito mais fazedor. Pega um homem para estacionar um carro aqui. Quem já viu um homem estacionando um carro e uma mulher estacionando um carro? Quem aqui já fez autoescola? Levanta a mão. Né? Então, o homem, ele tem uma visão extremamente lógica, mas ele não vê, o cérebro dele não consegue enxergar o todo igual a mulher enxerga. A gente tá aqui, eu tô vendo a minha cozinha, eu tô vendo ali a minha sala, eu tô vendo não sei o quê, tô vendo se tá acontecendo alguma coisa aqui do lado, se tá acontecendo alguma coisa aqui do lado, ao mesmo tempo eu tô presente aqui com você, é o cérebro da mulher. Nós temos a capacidade multitarefas, o feminino tem isso. E muitas vezes, inclusive, a gente confunde o multitarefas por conta desse embate com o homem e faz com que a gente fique exausta. Mas nós temos sim uma capacidade cerebral de multitarefas, de enxergar o todo, de enxergar além da superfície, além do que está assim, na nossa frente. O homem não. Mas o homem, a hora que ele vai estacionar o carro, ele estacionou o carro. A gente, para estacionar o carro, tem quantas voltinhas tem que dar para a esquerda? Quantas voltinhas tem que dar para a direita? Ah, mas e se passar alguém na rua? E se não? E se não? Eu tenho que... Quem aqui precisa abrir o vidro e baixar o volume do rádio, do som do carro para poder estacionar o carro? Mulheres queridas, apesar de que homens também às vezes precisam disso. Mas o que eu tô querendo exemplificar aqui para vocês é que nós temos essa diferença ela é real, essa diferença ela é física. Inclusive ontem eu também citei aqui o livro Pense em Riqueza para Mulheres, vou até ler só um pedacinho aqui pra gente relembrar, mas olha só que bacana que tá escrito aqui, ó. As mulheres são projetadas para colaborar, criar empatia, criar relacionamentos duradouros e transmitir declarações de missão que formam a base do sucesso sustentável. Eis aqui um fato interessante, o cérebro feminino é tipicamente 8 a 10% menor que o dos homens. Gente, tá percebendo que legal? Tem explicações físicas para que a gente entenda a diferença. Então, o cérebro feminino é tipicamente 8 a 10% menor que o dos homens, mas de igual inteligência. Os pesquisadores descobriram que o motivo é que o cérebro feminino opera de modo mais eficiente com menos massa. Comparado ao cérebro masculino, o feminino tem quase 10 vezes mais substância branca, o elemento que ajuda a facilitar conexões por todo o cérebro. Quando os homens ouvem a leitura de um romance, o hemisfério cerebral é ativado, ao passo que na mulher, dois hemisférios são ligados. Então, se a gente estuda, por isso que é importante estudar, por isso que é importante estar aqui, a gente começa a entender que tem coisas que são apenas fatos importantes, físicos, e que não tem nada de viagem na batatinha. E quando a gente começa a pegar a etimologia, vamos dizer assim, da história, etimologia da história, falando palavras difíceis aqui, mas desnecessárias, vamos lá. Quando a gente começa a entender o histórico, o evolutivo da mulher e do homem, desde os primórdios da nossa ancestralidade, nós vamos ver que existia, então, essa característica do homem provedor, o homem que vai à caça, o homem que luta, o homem que usa força, o homem que vai para ação, o homem que faz o rito de passagem, que manda a filha para a vida, que manda o filho para a vida. Sim, embora as mulheres eram criadas para ficar no contexto mais protegido, os homens protegiam as mulheres, existia isso, era uma base cultural, inclusive.
né? E a mulher, ela cuidava da casa, cuidava da plantação, ela cuidava da provisão interna da casa, da nutrição. Nutrição, anota essa palavra, que essa palavra é muito importante. E então, a gente foi evoluindo e aconteceu todos os movimentos, inclusive da mulher ir para o mercado de trabalho. E quando a mulher foi para o mercado de trabalho, assim como ela estava começando a buscar a voz de volta, porque a voz dela tinha sido abafada com todo o movimento da Revolução Industrial e outros movimentos que aconteceram antes, a mulher começou a lutar pela igualdade. E aqui é um ponto muito importante. Por quê? Porque essa luta pela igualdade fez com que a gente se desconectasse, mas assim, ó, desconectasse real e oficial do feminino. E o homem, por sua vez, também, que eu vou contar daqui a pouquinho sobre a dor dos homens, que é muito importante, ele também começou a perder o seu lugar, visto que a mulher estava ocupando esse lugar. E dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, quando a mulher vai para o mercado de trabalho, ela começa a se comparar com o homem, ela começa a desejar essa igualdade, ela começa a esquecer que existe algo dentro dela que é único. Então, as mulheres são cíclicas, as mulheres têm essa visão panorâmica, as mulheres dão conta de multitarefas, as mulheres têm uma forma de acolher, de criar, de gestar, inclusive acolher, criar e gestar projetos. Todos os nossos projetos, gente, inclusive os homens, precisam do feminino para criar, nutrir, gestar esse projeto, essa empresa. Muitas vezes, os homens que estão fazendo o movimento de empreender e não estão conseguindo dar um impulso, eles precisam cuidar da base primeiro, eles estão desconectados do feminino, porque o feminino, inclusive, é sustento, o feminino é nutrição. Então, voltando um pouquinho, se o feminino vem da mãe e o masculino vem do pai, tome nota aí. Então, o feminino igual a mãe, masculino, pai, mãe e mulheres da família, né? E um pai e homens da família. E aí nós temos um ditado sistêmico que diz o seguinte: com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica e multiplica. Então vamos lá, vamos fazer uma pequena análise aqui, já que o meu trabalho envolve principalmente a alavancagem sistêmica de pessoas e negócios, e essa alavancagem é para multiplicar, inclusive, seu faturamento, aumentar faturamento, fazer com que você tenha mais dinheiro, mais prosperidade, sem perder o seu propósito, sem perder saúde, sem perder família. Esse é o meu objetivo, esse é o meu trabalho hoje, tá? Então, se com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica e multiplica, se você faz uma análise hoje da sua relação com o seu dinheiro, com a sua prosperidade financeira e com o movimento que você tem atual de cuidar dos seus negócios, dos seus projetos, como que está isso na sua vida hoje? Vamos fazer esse exercício? Será que você tem abortado projetos? Olha que forte que é essa pergunta. Sabia que a gente aborta projetos, gente? Quando a gente coloca aquele projeto na gaveta, que a gente não olha mais para ele, a gente está fazendo literalmente um aborto de um projeto. Quando a gente cria, gesta, deixa bonitinho ali o nosso projeto, muito bacana, mas não coloca ele na vida, nós estamos desconectados do masculino. Não sei se vocês já viram, muitas pessoas que trabalham com startups são pessoas que gestam muitos projetos, muitos. Deixam muitos projetos prontos, lindos, maravilhosos, só para colocar em prática, e não conseguem colocar em prática. Alguns não conseguem nem vender o projeto para alguém colocar em prática. E aí eu entro em algo muito importante que agora eu vou mostrar para vocês aqui, esse campo com os homens e as mulheres. Se a gente parar para pensar, vamos lá. Fala, vocês conseguem enxergar aqui? Problemas com a mãe, realizo um aborto de receber dinheiro? É uma forma de pensar, Tânia. Problemas com a mãe, realiza um aborto de receber dinheiro. Na verdade, não é que você realiza um aborto de receber dinheiro. É que essa pergunta foi capciosa, né? Na verdade, você está sem o seu receber, inclusive muito bom você ter falado isso, porque receber é uma característica do feminino. Receber, o corpo feminino foi feito para receber.
quando nós temos ali, né, o nosso órgão genital sexual, a vagina, ela é preparada, o nosso canal vaginal é preparado para receber o homem, para receber, né? A nossa barriga, nosso útero, nossa barriga não, mas nosso útero e todo o nosso sistema reprodutor, ele é preparado para receber. A mulher recebe. Então, se você está tendo uma dificuldade de receber dinheiro, nós precisamos trabalhar o seu relacionamento com as mulheres da família, com a sua mãe, para que ressignificando o teu relacionamento com ela, ressignificando o relacionamento com as mulheres da família, que é o que nós estamos inclusive fazendo aqui, e também fazendo na alavancagem sistêmica, e também fazendo na nossa mentoria individual, e vamos fazer bastante isso em todos os processos, essa ressignificação do papel espiritual da mãe, a ressignificação do papel espiritual do pai, porque quando a gente está com problema de receber, a maioria das vezes a gente brigou com a nossa mãe, né, internamente. Eu vou falar sobre isso, acho que vai ficar mais claro agora mostrando aqui pra vocês, tá? Então aqui, ó, imagine comigo, aqui uma fila de mulheres da família, mãe, vó, bisavó, tataravó, pentavó e assim por diante. Aqui a gente poderia ter, tô até com uma outra árvore desenhada aqui atrás, tá? E aqui os homens da família. Então nós temos, vamos supor que isso aqui é teu pai, teu avô, teu bisavô, tataravô, pentavô, etc, tá? Então nós temos aqui essa linha de homens e mulheres da família. Se a gente for parar pra pensar, e esse aqui é você, essa pequenininha aqui é você, mulher, você, homem, não importa, tá? Aqui é você, ótimo. Se a gente for parar pra pensar, e isso aqui eu já fiz vários exercícios, inclusive pessoalmente, com mulheres representando. Certa vez, inclusive, eu pedi para uma fila de 6, 7 mulheres ficarem assim, e pedi pra pessoa que representava nós vir aqui pra frente da mamãe. A mamãe não conseguia olhar para a filha. Vocês conseguem ver que tem olhinhos aqui, gente? A mamãe, ela virava de costas e ia procurar a mãe dela. A mamãezinha dela, que seria a tua bisavó, também não conseguia olhar e virava para trás. E por consequência, a outra virava para trás, a outra virava para trás, até que essa aqui não tinha ninguém para ela olhar. Ela começou a sentir uma dor nas costas, uma dor nas costas, uma dor nas costas. Ela, Paula, que dor é essa? Que é isso que tá acontecendo? Muita dor, muita dor. Aí pega e coloca uma cadeira aqui atrás, representando mais uma ancestral, e ela consegue relaxar. Ela se abaixa assim, se ajoelha, se apoia na cadeira e consegue relaxar olhando para trás. E o que eu quero dizer com isso? Todos nós, gente, todos nós, homens e mulheres, nós estamos buscando a nossa mãe. Por conta de uma dor, talvez lá de muitas gerações. Talvez uma dor que está se repetindo, geração após geração após geração. Talvez uma questão que aconteceu na própria geração da tua mãe e do teu pai. Talvez um aborto, talvez uma morte trágica de alguém, talvez uma perda, uma doença, alguma coisa que possa ter acontecido aqui, fez com que a sua mãe, de alguma forma, ficasse olhando para trás. E ela não ficou totalmente disponível para você. E, gente, se você é um ser humano, inclusive se você é mãe, você também faz isso. Nosso inconsciente faz com que a gente, de uma forma totalmente sem querer, a gente mesmo querendo, inclusive, porque eu conheço muitas mães, eu atendo muitas mulheres que são mães, que elas dizem, Paula, eu quero estar disponível, fico disponível, eu beijo minha filha, eu abraço minha filha, eu não quero que minha filha passe pelo que eu passei. Quando a gente vai fazer a constelação, ela não está olhando para a filha. Quando a gente vai fazer um exercício como esse, a filha tá lá pedindo, mãe, me olha, e a mãe não consegue olhar. Porque todos nós, e isso Bert Hellinger nos trouxe uma compreensão muito bonita, ele diz que todos nós somos muito mais vinculados do que livres. Então, na nossa alma, no nosso inconsciente, a gente está olhando muito mais para questões pesadas do destino da nossa família. Pode ver que está escrito destino aqui, não sei se dá para ver, está escrito destino. Existe um destino, existe uma pedagogia, existe uma forma da nossa família de viver que acontece há gerações, 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 e que enquanto a gente não fizer o que a gente está fazendo aqui, enquanto a gente não faz uma mentoria, não faz um processo, uma terapia, uma constelação, enquanto a gente não faz um movimento de autoconhecimento profundo, a gente tende a repetir, por mais que a gente repita de uma forma diferente. Inclusive eu fiz uma série de lives semana passada, se não me engano, que também foi muito legal, tá tudo disponível, tá, gente? Tô no meu YouTube. Quem ainda não segue meu YouTube, recomendo fortemente, tem mais de quase 500 lives agora lá no meu YouTube. E uma galera que tá maratonando lá, tô falando que tá fazendo terapia de graça, inclusive, tá? Então, você que tá querendo chegar perto, você que tá
querendo se preparar também até financeiramente falando para vir para um processo maior comigo, você que está entrando nessa consciência sistêmica e quer aprender algumas coisas antes de dar um passo, você vai lá, a Lê tá maratonando, né, Lê? Olha lá, ela deu kkk porque é ela. Ela mandou pra mim, meu Deus, tu é demais, caramba, vou maratonar no carnaval. E tá aqui firme e forte assistindo live comigo, né? Então é isso, gente. Aproveitem esses conteúdos que lá também tem bastante profundidade. E por que eu lembrei dessa série de lives que eu fiz há 2 semanas atrás ou 1 semana atrás? Porque ali eu expliquei mas eu expliquei profundamente. Eu vou falar brevemente aqui pra você, mas lá eu expliquei profundamente, tá? O que é um problema sistêmico? Paula, como que eu sei, como que eu diagnostico que eu tenho um problema sistêmico, que eu tenho que fazer uma constelação, que eu tenho que fazer um trabalho sistêmico, que senão mesmo fazendo uma terapia, um coach, uma consultoria, eu não consigo ir pra frente? O sintoma de que você tem um problema sistêmico é que você já sabe o que fazer. Por exemplo, uma mãe, ela sabe que ela tem que ficar presente com a filha, com o filho, ela sabe que ela pode cuidar dessa criança sem neura, ela sabe, sei lá, ela tem lá um conjunto de comportamentos, pensamentos, sentimentos que ela já sabe que ela tem que ter entre aspas, né? Para poder ter uma relação saudável com essa criança, mas ela não consegue. Aquela pessoa, igual eu conto da minha história, eu era psicóloga, consultora empresarial, coach, planejadora financeira e me endividei. Você fala, Paula, tá de sacanagem, né? Tipo, eu já tinha todos os conhecimentos de base, conhecimentos técnicos, inclusive de organização financeira, de planejamento financeiro, já sabia exatamente o que eu tinha que fazer para prosperar mais e não conseguia. Eu fui me endividando. Por que isso acontece? Porque a gente tem alguma questão, alguma lealdade inconsciente que nós temos com a nossa família, com os padrões da nossa família, que fazem a gente repetir. Então, se eu tenho uma dor no meu coração, que é inconsciente, e às vezes até consciente, que me traz uma saudade da minha mãe, me traz uma conexão direta com dores profundas a respeito das mulheres da minha família. Então, o que acontece? Você tá vendo que a bonequinha aqui, que representa você, tá virada pra cá? E ela tá virada só pra mamãe, aqui. Não quer dizer que ela não tá desconectada do pai. Não quer dizer que ela não tem saudade do pai também. Mas uma dinâmica muito comum que acaba acontecendo nas famílias, nós como filhos, isso estava falando até com um casal de clientes que ontem a gente estava discutindo por que a gente sente tanta dor, mesmo fazendo terapia, a gente de vez em quando abre um tema, sente tantas questões, a gente muitas vezes tem problemas até, igual esses dias eu estava atendendo uma mulher que ela tem um problema com a questão de endometriose, e inclusive, gente, endometriose, problemas de menstruação, talvez não seja diagnóstico de endometriose, ovário policístico, até mesmo hipotireoidismo, 99% da causa é desconexão com o feminino e essa mulher cuidando da dor de uma mulher da família ou de algumas mulheres da família, cuidando de um tema que vem gerações e gerações com as mulheres da família. Então não é só sobre dinheiro, sabe? Também atendi um caso onde a mulher ela tirou o útero e nós fizemos a conta, a gente faz muitas contas sistêmicas nas mentorias, né? Então, fazendo as contas sistêmicas, ela tirou o útero 1 ou 2 anos na idade, 1 ou 2 anos antes da mesma idade que a mãe morreu por questões do útero, por câncer do útero, né? Então, a gente tem essa tendência a repetir essas questões da nossa família de origem e muitas vezes a gente repete de uma forma não tão explícita, né? Então, é muito importante a gente olhar para isso, porque em vários momentos nós estamos aqui olhando para nossa mãe, pedindo essa atenção espiritual da nossa mãe, até porque a gente ainda não entendeu que existe a nossa mãe humana e a nossa mãe sagrada. E a nossa mãe humana, ela está ali, muito ocupada, cuidando de uma dor, que talvez não seja nem dela, talvez seja dela, e por isso ela se desconectou, por isso ela deu a vida, e depois a alma dela foi olhar para outro lugar. E aí entra a questão dos homens. Daqui a pouco nós vamos cruzar essas duas informações, tá? Mas, gente, tá dando para entender a linha de raciocínio aqui? Quem tá comigo tá acompanhando a linha de raciocínio? Tá fazendo algum sentido aí para vocês? Eu pergunto porque esse é um tema que ele é bem delicado, né? Ele é bem profundo e muitas vezes a gente precisa falar, por isso que eu tô fazendo 6 lives pra gente ir falando, pra gente ir trabalhando isso. E vocês poderem ir compreendendo, assim,
até didaticamente, tá? Então, se alguma coisa ficar meio complexa aí pra vocês, me perguntem, tá bom? E aí, gente, nós temos os homens da família. E vocês hão de convir comigo, eu acredito que a maioria de vocês vai me dizer que o seu pai sofreu muito com o pai dele. A maioria, gente, de todas as pessoas, e eu já atendi mais de 1.000 pessoas nesses últimos 12 anos, tá? Entre individual e grupos e eventos, etc. Mais de 1.000 pessoas eu já atendi. E eu posso afirmar com convicção que quase todas as pessoas que eu pude conversar e atender mais pessoalmente, mais personalizadamente, o pai ou foi abandonado pelo pai, foi abandonado, o pai foi embora, ou o pai era alcoólatra, enfim, tinha violência na família, ou o pai teve uma depressão severa, ou o pai trabalhava muito, ficava muito fora e não conseguiu dar atenção física para os filhos. Nós temos um histórico de homens muito machucados. E nós temos uma outra questão que é muito importante, que também vem daquele histórico que eu falei lá no começo, né? Que nós tivemos, então, primeiro o matriarcado, depois o patriarcado. Daí depois a mulher veio querer ter a voz. Aí a mulher veio querer ser igual aos homens. Aí perdeu essa essência do feminino, as mulheres com muita dor, querendo ser vistas, querendo achar o seu lugar na vida, no planeta. E ao mesmo tempo indo para cima dos homens que, por sua vez, estão sem pai, estão desconectados totalmente do masculino. Gente, nós temos uma geração, vou colocar as últimas 3 gerações, onde os homens estão extremamente adoecidos e enfraquecidos por conta de tanta dor. Mesma coisa aqui, ó, olhando para trás e buscando pai, 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 olhando para trás e buscando pai. E nós temos um agravante com os homens, não quer dizer que as mulheres também não sejam, tem riqueza de dor diferentes em cada um dos pilares, tá? Tanto nas mulheres quanto nos homens. Os homens têm um agravante, que eu costumo dizer, que culturalmente nós não reforçamos o homem chorar. O homem não chora, não é? Ah, se o homem chora, o homem é fraco, o homem tem uma depressão, então o homem é fraco, o homem é um banana. Então, nós não temos nem respeito pela dor dos homens. E um agravante muito agravante que nós temos, quando, por exemplo, uma mulher tem um aborto, e nós temos muitos abortos, especialmente nas últimas 3 gerações, muitos, não estou querendo dizer que as outras gerações também não tiveram, tá? Mas nós temos muitos abortos, inclusive abortos não sabidos das mulheres, inclusive abortos também, talvez até provocados em tempos, por exemplo, na China. Na China, a quantidade de mulheres que abortaram é imensurável. E além disso, mulheres como lá só podia ter um filho, e eles preferiam ter homem porque era melhor para a família, até financeiramente falando. Então, às vezes a mulher descobria que estava grávida. Eu tô dando um exemplo aqui bem radical, mas é um exemplo muito importante, tá? Então a mulher descobria que estava grávida de menina, só que ela descobria isso, sei lá, com 5, 6 meses, aí ela ia tirar o bebê, acabava morrendo ela e o bebê. Então isso são exemplos radicais, mas nós temos muitas coisas que aconteceram na nossa família, nas histórias de família, até segredos de família, e até mesmo perdas que de tanto natimortos como bebezinhos que não nasceram, de forma espontânea, por alguma questão qualquer, natural, vamos dizer assim, tá? Que provocou uma dor muito profunda lá na alma dessa mãe e desse pai. Só que quando uma mulher passa por um aborto, vocês vão provavelmente concordar comigo, quando uma mulher passa por um aborto, nós olhamos para a mulher. Olha o que eu mesma tô falando aqui. Quando uma mulher passa por um aborto, a mulher não passa por um aborto sozinha. Ela passa por um aborto junto com o homem. Mesmo que o homem não esteja nem junto com ela. Por quê? Porque quem fez a concepção? Quem deu o sim espiritual para aquela vida? Foi o homem e a mulher. Então, nós ignoramos, por ignorância, nós ignoramos e até mesmo excluímos, subestimamos, não respeitamos a dor do homem. E muito, gente, muito da indisponibilidade de homens, inclusive do teu marido, do teu companheiro, do teu namorado, do teu possível ficante, prospecto namorado. Muito. Isso eu vejo assim,
Muito. Vocês não têm noção de quanto eu vejo isso nas constelações, nas sessões que eu faço. Muito das dores, da indisponibilidade desses homens, da fraqueza física desses homens, das depressões, da falta de intensidade, inclusive de ir para a vida fazer dinheiro, de muitos homens atualmente, está diretamente relacionado a uma dor acumulada de falta de presença do masculino e de muitas dores de abortos que não foram computadas, que não foram vistas, que não foram nem permitidas ser sentidas. Então, vou dar um exemplo, um outro exemplo. Certa vez eu estava com uma cliente que a filha morreu na barriga dela, né? E nós fomos fazendo uma constelação de relacionamento de casal. Ela estava com muitos problemas de relacionamento de casal, estava numa dúvida o que ela poderia fazer, até mesmo se iria separar ou não. E aí, nesse dia, a gente estava com pessoas, né? Era um grupo presencial. E aí, nós colocamos... vou até tirar um pouquinho... Não vou tirar, não. Vou colocar um outro aqui pra gente, daqui a pouco, usar esse aqui novamente, tá? Então, eu coloquei lá. Uma pessoa representava o marido dela. Uma pessoa representava ela. Uma pessoa representava essa bebezinha que faleceu, tá? E uma pessoa representava a filha viva e o filho vivo. Eu vou colocar aqui, tá? Pedi para que eles se movimentassem. Quando a gente faz uma constelação presencial, a gente fala, siga seus movimentos, cada um começa a perceber onde que vai ficar. Esse aqui é o marido, esse aqui é a esposa, esse aqui são os filhos, esse aqui é a bebezinha que faleceu, tá? O marido deitou em cima dessa criança. Ficou assim. Nem para o bonequinho aqui. Ali. Ela, a mulher que estava constelando e a esposa, ficou aqui atrás sustentando ele, como se estivesse, inclusive, vigiando para ninguém atrapalhar. E os dois filhos ficaram aqui juntinhos com o pai, velando a menina. Uma filha de, na época, 17, 18 anos, um filho de 10, 12 anos, por aí, né? E, inclusive, esse casal fazia... Gente, é muito interessante. E assim, ó, aprendam a não julgar as coisas, tá? Porque quando a gente começa a julgar de uma forma pejorativa, a gente desrespeita profundamente a história. Esse casal estava 10 anos sem fazer relação sexual. Praticamente, desde que o menino tinha nascido, eles não tinham feito mais relação sexual. E olha aqui, como é que vai? Como é que tem vigor na vida? Como é que é possível viver a vida com uma dor tão grande? Então, quando você olha um homem, teu pai, quando você olha uma mulher, tua mãe, ou uma mulher, ou você mesma, ou você olha um homem, teu marido, ou uma outra pessoa, e você vê que aquela pessoa tem muitas questões, que ela não se movimenta, que ela tá sem produzir dinheiro, por exemplo, ou tá tendo muitas questões de saúde, ou tá tendo... de repente um problema psicológico mesmo, ansiedade, depressão, pânico, etc. Tenha respeito, sabe? Tenha misericórdia, tenha compaixão. Tá todo mundo lidando com dores que nem sabe que existe. Dores que não sabem nem o nome, entendeu? Por isso que quando eu faço esse tipo de live aqui, essas lives, vocês podem ver que eu não tô vendendo nada diretamente aqui, tá? Claro que tudo que eu faço faz com que você venha ficar perto de mim e daqui a pouco, de repente, querer fazer alguma coisa comigo, fazer uma sessão, fazer um programa de mentoria, no futuro também, fazer alguma coisa junto comigo, tá? Mas essas lives, pra mim, elas são de transbordo. Essas lives, elas são com um profundo desejo de que mais e mais pessoas possam receber as informações da consciência, da filosofia sistêmica, para poder, inclusive, respeitar mais a si mesmo e respeitar o outro. Sabe? Porque olha isso aqui, que dor. Então, como que esse homem vai conseguir estar disponível? Como que essa mulher vai conseguir seguir para a vida? Só que ela buscou ajuda, ela começou a se trabalhar, ela começou a ver que existiam outras possibilidades na vida e ele não quis. E às vezes, gente, posso falar? Com muito respeito, com muito respeito. Às vezes... por mais que você veja que aquela pessoa está sofrendo, e aí você fala assim, poxa, mas por que não vai fazer uma terapia? Por que não vai fazer uma constelação? Por que não vai buscar uma ajuda? Vai na igreja, sabe? A pessoa não dá conta.
E às vezes a pessoa ela vai viver até morrer, sem dar conta de buscar uma ajuda, sem dar conta de buscar uma solução. E talvez a gente pudesse até incluir uma live extra aí para falar de ganhos secundários, porque existem ganhos secundários da gente ficar na dor, na doença e na limitação. A gente se sente honrando a nossa família. A gente se sente honrando a dor da nossa família. E aí eu quero que você tome nota disso que eu vou te dizer agora, tá? O verdadeiro honrar a vida e o nosso dever espiritual é fazer diferente, maior e melhor do que quem veio antes. É o nosso dever espiritual, mas nem todos vão pegar esse dever espiritual para si. Tem gente que não vai conseguir nem terminar de assistir essa live, porque são muitas verdades reveladas, entendeu? Tem gente que não vai, que vai pegar uma coisinha aqui, uma coisinha lá e vai embora, porque ainda não pode. E tem pessoas que nunca vão poder. E tem pessoas que vão chegar com sede, igual a Tânia, e vão falar, pelo amor de Deus, eu quero tudo, vamos que eu tô pronta. Não é, Tânia? Começa a entender a minha vida, a minha história, isso. Então, quando a gente começa a reconhecer, tá? Para falar de feminino e masculino, nós precisamos entender que existe mulheres da nossa família, histórias muito difíceis, homens da nossa família, histórias muito difíceis. E que nós chegamos aqui e nós estamos no meio do rolo. Quando nós chegamos já estava acontecendo tudo isso. Entende? E aí, isso é um tema que a gente está trabalhando na mentoria de grupo da alavancagem sistêmica, né? Eu expliquei muito profundamente para as minhas alunas da alavancagem sistêmica. Isso vale uma live também completa só para falar disso, sobre a maldade sistêmica, porque daí quando a gente começa a ver que tem a humanidade dos nossos pais, das mulheres da família, a humanidade dos homens, dos nossos pais, né, pais, e das mulheres, dos homens da família, a gente começa a entender o que eu chamo carinhosamente de maldade sistêmica, porque a humanidade deles faz com que daí, ó, essa mãe, vamos colocar aqui, pode ser tua mãe, tá? Com dores, ela queria que a mãe dela visse ela, a mãe dela mandou ela embora de casa, sei lá, aconteceram tantas coisas, ela, a avó dela materna, a avó dela materna teve um monte de coisa, inclusive tem pesquisas que provam que a gente tem uma ligação mais forte com a nossa avó materna do que a gente imagina, homens e mulheres, tá? Que a gente consegue, inclusive, reproduzir dores da gestação da nossa mãe, da nossa avó, da nossa mãe, na nossa vida, que são cópias do que nossa avó passou. Então, cara, a gente tá muito ligado, tá? Mas beleza, aí a nossa mãe tá aqui. Aí essa tristeza que ela tem, essa saudade que ela tem da mãe, essa raiva que ela tem da mãe, ela vai lá e fala assim, filhinha, agora você vai ser a minha melhor amiga. Agora você vai me ajudar, você vai me proteger, eu vou cuidar de você, você vai cuidar de mim. E ela começa a projetar as dores dela, as demandas de criança machucada nessa filha. Quem aqui é a filha que sente que a tua mãe acabou usando, vou fazer aspas aqui, usando inconscientemente você para ser um suporte dela? E você acabou não ficando no seu lugar de filha, você acabou ficando no lugar de mãe da tua mãe. Quase todo mundo passou por isso, sabia? Ou o menino que aí o pai, seu pai foi embora, seu pai brigava com a tua mãe, seu pai batia na tua mãe, seu pai ficava muito fora, sei lá, qualquer coisa que aconteceu, esse menino foi lá e virou o marido dessa mamãezinha dele. Ele foi lá dar suporte para essa mamãezinha dele. Entende? E a mesma coisa acontece com o pai. O pai, ele foi lá, o pai também foi abandonado, o pai teve um monte de questões, o pai, enfim, tem saudade dos homens da família, tá com o masculino desconectado, tá lá cheio de dores e não sabe como tratar, e ele vai lá e projeta na filha. E ele demanda dessa filha, ele demanda uma atenção dessa filha, ou desse filho. Então, pai e mãe fazem projeções e expectativas, eles projetam dores em nós. E você que é mãe também faz isso, não se iluda, não se iluda. Ontem com o casal que eu tava aqui, eu falei, o filho de vocês vai ter que fazer terapia. Lá no futuro ele também vai ter que fazer terapia. Não acho que você vai poupar, não. Você vai diminuir muito a intensidade de pesos e cargas e projeções dos seus filhos se você se tratar. Não se trate, pelo amor de Deus. Faz um bem pra tua família, pra humanidade se tratando, tá? Mas não pense que você não vai bugar a cabeça do seu filho, que não tem como. Se a gente é humano, a gente vai fazer nossas cagadinhas assim, tá? Mas então, o que é importante a gente saber? Que daí você tá aqui no meio do rolo, e eu costumo brincar que a gente fica assim, ó, como se fosse num cabo de guerra, entendeu? Ah, mãe puxa de um lado, pai puxa do outro, mãe puxa de um lado, pai puxa do outro, entendeu? Por quê? E isso mesmo que você não tenha convivido com nenhum dos dois, tá?
Paula, mas eu nem conheço meu pai e minha mãe biológico. Não importa. No inconsciente desse casal, nós ficamos ali de alguma forma, inconscientemente, tentando salvar a dor de um ou do outro, ou dos dois. Tentando salvar o casamento deles. Eu falei já pra vocês e repito aqui, eu comecei a me sustentar, financeiramente falando, primeiro ano que eu paguei todas as minhas contas sem pedir dinheiro pros meus pais, foi 2019, eu tava com 38 para 39 anos, porque eu ficava nesse lugar. E muitas vezes, gente, problemas financeiros estão diretamente relacionados a você, lá na tua criança, ainda achar que tem alguma coisa que você precisa cuidar do relacionamento dos seus pais. Esses dias eu estava tratando uma mulher que ela estava se sentindo extremamente culpada de prosperar, porque ela achava que se ela prosperasse, ela estava, como se ela estivesse traindo a mãe dela, porque a mãe dela não fez faculdade, porque a mãe dela não foi trabalhar, porque a mãe dela, enfim, dedicou a vida aos filhos. Então ela sentia que toda vez que ela começava a avançar financeiramente falando, ela dava um jeito de dar uma quebrada. Fazer uns maus negócios, fazer uns negócios meio louco lá, pra poder perder dinheiro, porque daí ela ficava tranquila, pronto, agora voltei a não ultrapassar minha mãe. Sabe? Então, essa mediação, ela é muito séria. Porque se eu tô defendendo meu pai, vamos supor que inconscientemente eu tô defendendo meu pai, porque eu acho que meu pai foi um coitado da minha mãe, porque meu pai foi um coitado do pai dele, dos homens da família, da mãe dele, etc. Se eu tô defendendo meu pai, eu me afasto da minha mãe. Eu tô olhando pro meu pai como se meu pai fosse incapaz. Eu estou me fazendo maior do que meu pai. Tô indo pro lugar errado. E lembra que toda vez que eu estou fora do meu lugar, eu crio uma compensação. Compensação é dor, doença, limitação, escassez. Toda vez que você tá fora do seu lugar em qualquer dinâmica relacional, principalmente com pai e mãe, você cria uma compensação. A compensação quando você tá tendo um sintoma de algo que não tá fluindo na tua vida, uma doença recorrente, problema financeiro, etc., você tá fora do teu lugar. Ou você tá excluindo alguma coisa, ou você tá em desequilíbrio nas suas dinâmicas relacionais. Por que é importante você saber disso? Porque daí você, opa, tô fora do meu lugar, preciso voltar pro meu lugar. Em qual dinâmica eu estou fora do meu lugar? Quando você faz essa pergunta e volta pro teu lugar, você inclusive constelou. Quando você volta pro teu lugar, você para de compensar. Você é filha, teu olhinho deveria estar pra frente, ó. Teu olhinho deveria estar aqui, ó, cuidando da tua vida. Tomo conta da minha vida. Tomo conta da minha vida. Entendeu? Vamos supor que aqui tem um monte de coisa legal acontecendo. Aqui é a tua vida, prosperidade, abundância, relacionamento de casal, prazer. Quem aqui tem coragem de ter prazer na vida? Coragem de realizar seus sonhos? Coragem de fazer pode falar transar aqui na rede nacional? Em transar gostoso, entendeu? Em passear, fazer umas massagens gostosas que você relaxa deliciosamente, tomar aquela coisa, aquele drink, sei lá, aquela bebida que você adora. É isso que a gente nasceu para fazer, para viver em abundância, viver em novidade de vida, comer o melhor dessa terra. Está escrito que nós nascemos para isso, nós nascemos para evoluir, enriquecer e transbordar. Isso é nossa essência. Faz sentido? Se a gente não está vivendo isso, como diz Paulo Vieira, ele fala, tudo que não é abundância é disfunção. E disfunção deve e merece ser tratada. Então, o que não está fluindo na tua vida, tem algo para você olhar. E 99% das vezes, eu tô afirmando de conhecimento de causa, não tô sugestionando, não estou subjetivando, não. Real, oficial. Tem que voltar no pai e na mãe. Porque pai e mãe é masculino e feminino. Pai e mãe é força de nutrição, sustento, impulso para a vida. O masculino é impulso para a vida. Com o pai, o dinheiro fica e multiplica. Paula, eu procrastino. Tem que trabalhar pai. Paula não tem disciplina, começo e não finalizo. Tem que trabalhar pai. Masculino. Inclusive, gente, Paula, não tem nada para comprar com você agora que eu dê conta, porque a tua mentoria em grupo não tá funcionando. Não tá funcionando, tá funcionando muito. Eu não posso entrar mais nela, porque fecharam as vagas, depois só mais pra frente que você vai falar o que você vai fazer. Não tenho condição financeira ainda de fazer uma mentoria de 15 mil com você, né, individual. Tá, então o que eu posso fazer? Você pode comprar a comunidade
onde tem várias imersões, tá? Eu lembrei disso agora, inclusive, que eu não tinha nem pensado nisso. A gente tem imersão de pai, a gente tem imersão de mãe, imersão de relacionamento, imersão da mulher. O que mais? Tem imersão do dinheiro, 2 imersões do dinheiro. Tem imersão da independência, que foi incrível. A imersão da criança são a primeira foi em março. Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São 10 imersões, tá? Depois eu vou liberar um link especial para vocês para essa semana da mulher. Vou pedir para a Fábio, não sei se a Fábio tá aí, pedir pra gente liberar com um valor especial, tá? Ao invés de 1997, que é essa comunidade lá, essas lives, essas imersões, eu vou fazer 997, que daí fica 12 vezes de 99,70. Vou liberar para quem quiser depois, tá? Vou liberar, daí eu coloco um link na bio. Mas enfim, procrastinação, muita iniciativa, pouca acabativa, já ouviram esse ditado? Falta de vigor para fazer as coisas acontecerem, problema com o pai, problema com o masculino. Não consigo criar, não consigo sentir que eu tô aqui, que eu tô no presente. Eu tenho a ideia, mas eu não consigo elaborar ela, eu não consigo movimentar ela, eu não consigo dar corpo para ela. Estou engordando, não consigo emagrecer. Estou emagrecendo demais, não consigo segurar a comida. Estou com um monte de problemas metabólicos, inclusive doenças autoimunes. Mamãe. Ok? Feminino. E aí, pra gente não terminar essa live sem solução, já são 9 horas e 4 minutos, meu Deus, tô quase atrasada. Então, pra gente não terminar essa live sem solução, eu vou fazer um pequeno exercício aqui com vocês e vou pedir que vocês, assim, se abram de coração para fazer esse exercício. E depois, inclusive, quem esteve comigo aqui ao vivo, parabéns para vocês. Plena terça-feira de carnaval, feriado, 8 horas da manhã, vocês aqui comigo, que realmente querem algo diferente, né? Essa live não está sendo uma live fácil, né? É uma live bem profunda, então parabéns. Compartilhem essa live com mais pessoas, comentem nessa live, a hora que eu terminar, comenta, sabe por quê? Eu digo que é um pagamento espiritual energético que você faz quando você comenta na live, lá no post, a hora que eu termino de postar a live, você vai lá e comenta, porque aí o Instagram fala, nossa, o que essa moça tá fazendo tá sendo relevante, vou compartilhar com mais pessoas. Começa a alcançar mais pessoas esse trabalho. E o grande objetivo que nós estamos fazendo aqui, nesse transbordar desse conhecimento, é para que mais e mais pessoas possam ser beneficiados. Já pensou, gente, se a gente soubesse isso desde o começo? Quantas coisas a gente não precisaria ter passado, quanta dor, quanto sofrimento, quanto fundo do poço a gente não precisaria ter passado. Sabe por que eu tô aqui quase todos os dias, né? E faço story, faço live, faço mentoria, faz isso, faz aquilo, trabalho bastante e tudo mais? Porque o meu sonho é que você não precise passar por um monte de coisa que eu passei. Que você não precise investir a quantidade de dinheiro que eu investi para ter todo esse conhecimento, para ter toda essa intensidade, toda essa completude. Eu me considero uma profissional muito completa hoje, por quê? Porque foram pelo menos 12 anos de muito tratamento, de muito estudo, de muito investimento, fora todos os outros anos da vida, até eu encontrar a constelação familiar. Então, quando você está aqui comigo, você já pega um caminho encurtadíssimo para ir do ponto A para o ponto B. Todo mundo que cola em mim vai mais rápido do que eu. Sabia disso? Então, fica a dica, tá? Mas então, vamos fazer esse exercício. Deixa eu só me concentrar aqui. Quero que você, então, feche os seus olhos um pouquinho. E nesse momento, coloque os seus pés no chão. Sente o teu corpo presente aí na cadeira. De repente, encosta na cadeira. Tá? Se presenteie estando presente aqui e agora. Então, eu convido você a fechar os seus olhos, respirar fundo. E vai descer na sua frente uma tela mental branca, toda branca, como se fosse uma tela de um cinema, assim, bem grande. E nessa tela do cinema, você começa a olhar que, de um lado, as mulheres da sua família, a tua mãe, e mesmo mulheres que você não conhece, mesmo que seja tua mãe, que você eventualmente não conheça,
Mas você começa a ver muitas mulheres, elas são mulheres da sua família e você não precisa ver os rostos delas. Você vê que elas vão chegando, elas vão se aproximando e elas ficam ali, num grupo onde você pode olhar, perceber e começar a se relacionar com as informações dessa imagem. Talvez você veja expressões de dor, talvez você veja expressões de felicidade, talvez você veja mulheres grandes, talvez você veja mulheres pequenas, talvez você veja mulheres fortes, guerreiras, talvez você veja mulheres fracas, que você percebe que elas até precisam de ajuda. Talvez você veja mulheres olhando para o chão, talvez você veja mulheres conduzindo, organizando, cuidando, dando colo. Vá percebendo quais são as imagens, os movimentos que acontecem aí quando você se relaciona com as mulheres da sua família. Toma um tempinho, deixa essas imagens trazerem algo no seu coração. E essa imagem vai permanecer aí, mas você vai tirar um pouquinho do foco da sua atenção nela e você vai olhar para o outro lado agora. E quando você olha para o outro lado, você consegue ver o seu pai, os homens da família. Da mesma forma, talvez você não conheça, talvez você não tenha rostos, mas você começa a ver que homens da sua família começam a chegar aí. E conforme você vai olhando e se relacionando com a informação dos homens da família que estão chegando, você vai percebendo informações, energia, vai recebendo insights, conforme se relaciona com os homens da sua família. Talvez você veja homens fortes, desbravadores. Talvez você veja homens tristes, com uma dor, talvez até olhando para o chão. Talvez você veja algum homem olhando para trás. E você começa a se relacionar com essa informação, você começa a perceber coisas que talvez você nunca nem pensou que existisse. E você vê aí força, superação, também vê dor, sofrimento. Se relacione com a imagem dos homens da sua família. Deixe essas imagens, essas percepções atuarem no seu coração com muito respeito. Talvez você se emocione e tá tudo bem. E agora, conforme você vai percebendo o seu corpo, você se afasta um pouquinho, como se para tomar um espaço de visão, para que você possa olhar de um lado das mulheres da família, de um lado dos homens da família, e você aí olhando para tudo isso. E aí eu te conto que cada uma dessas gerações, eles tiveram algo muito importante, que foi a decisão de sobreviver. Cada geração, cada casal, além e apesar da dor, além e apesar da inconsciência, além e apesar do sofrimento, além e apesar do não controle, além e apesar do inconsciente. Cada uma dessas gerações, cada um desses seres, homem e mulher, cada um dos casais que vieram antes de você, além e apesar da dor, eles conseguiram sobreviver e ainda passar a vida adiante. A vida só chegou em você porque, além e apesar da dor, da saudade da pátria de cada um deles, além e apesar, isso até me emociona, além e apesar das decepções, dos fracassos, além e apesar das perdas, das renúncias, além e apesar das conquistas, das superações, eles tiveram a coragem de dizer sim,
o sim espiritual para que cada vida existisse e a sua vida acontecesse. Nesse momento eu te convido a fazer uma profunda reverência a todos os homens da sua família e ao seu pai. O homem que disse o sim espiritual para a sua vida existir. Te convido a fazer uma profunda reverência para as mulheres da sua família. Para sua mãe, que disse o sim espiritual para que a sua vida existisse. Baixe a sua cabeça. Coloque a mão no seu coração. E receba o pulsar da vida. A batida do teu coração agora é completa. Pai, mãe, feminino, masculino. Vai recebendo a força, a potência, a luz da vida, do sim espiritual, que cada homem, que cada mulher, que o seu pai biológico, que a sua mãe biológica deram para a sua vida. E a cada respiração agora, você vai se sentindo completo. Você vai sentindo uma força interna. Talvez você nunca tenha sentido uma força interna tão poderosa assim. E a cada respiração você vai percebendo que não te falta nada. E que tudo que em algum momento, em algum lugar da sua criança, você achou que faltava, que deveria ter sido diferente, tudo isso vai se dissipando, se liberando, sumindo, esvaziando. E de repente você sente que o teu pai e a sua mãe biológicos foram totalmente suficientes para você. E você verbaliza agora, querido pai, querida mãe, queridos homens da minha família, queridas mulheres da minha família, agora eu sei que foi suficiente. Agora eu sei que o amor maior que vocês tinham para me dar foi o sim espiritual para a minha vida. O sim espiritual para cada vida, que deu cada vida, que deu cada vida, que deu cada vida, que a vida chegou em mim. Agora eu me alegro conscientemente, de forma totalmente presente, eu me alegro por fazer parte desse sistema familiar. Você é o pai certo para mim, você é a mãe certa para mim. E agora, nesse dia 4/3, ou no dia que você estiver ouvindo essa meditação, fale o dia, nesse dia tal, de 2000 e tal, eu, fale seu nome completo, começo uma nova vida, com uma convicção plena e consciente de que eu sou muito amada, de que eu tenho o amor incondicional em todas as minhas células, em todas as minhas moléculas, em todo o meu ser. E com o maior sorriso da minha vida, eu digo sim para a vida. Eu digo sim para mim. Eu digo sim para a minha escolha espiritual de ser eu. E escolho conscientemente fazer algo de muito bom com a minha vida. E honrar a todas as dores, a todas as histórias, a todas as perdas, a todas as renúncias que cada um da minha ancestralidade fez. Ao invés de honrar na dor, ao invés de honrar na repetição de padrões, ao invés de honrar no sofrimento, eu escolho honrar, fazendo algo de bom, de grandioso com a minha vida. Eu tomo a luz da vida e escolho seguir adiante, fazendo sim diferente, maior e melhor. E esse é o meu compromisso comigo, com a minha vida agora. Respire bem fundo. Sinta como está o seu corpo agora. E veja como estão esses homens e mulheres da sua família. Talvez eles estejam falando, até que enfim, vai! Talvez eles estejam enviando luz para você, falando, pra frente, querida, querido, vai!
Você pode, você é o sonho dos seus antepassados. Eu acho essa frase tão grandiosa. Eu honro a vida, eu honro os meus ancestrais, seguindo adiante, levando o melhor deles no meu coração, como força, como potência. Hoje começa uma nova vida. Então veja você indo para frente, com a luz deles ali vibrando por você, enviando uma torcida, falando vai querida, vai querido. E a partir de agora, cada minuto da tua vida que você desejar se conectar com isso, basta você fechar os seus olhos por 3 segundos e você receberá toda essa energia, toda essa luz, toda essa força, todo esse impulso da sua ancestralidade dizendo para você seguir em frente, para você fazer diferente, maior e melhor. Você está abençoada, autorizada, permitida, totalmente impulsionada para fazer a sua vida nova a partir de já, de agora. Tire uma foto mental dessa imagem, onde você vê essa luz que vem de trás, você olhando para frente. Talvez tenha um caminho de luz aí para você. E agora, com a certeza do feminino e masculino integrados, com seu pai e sua mãe espiritual, sagrados, juntos no seu coração, e com toda a força do feminino e do masculino, da sua ancestralidade, lentamente você pode abrir os seus olhos. E voltando para cá. Meu Deus do céu, gente. Cheguei e choro. Queridos, olha, não estava previsto isso, tá? Acredito de coração que algo muito grandioso, espiritual, nos tocou aqui para que a gente pudesse viver esse exercício tão poderoso juntos, tá? Tá todo mundo bem aí? Tá gente viva? Manda aí pra mim. Valeu a pena a gente fazer essa live, esse exercício? Contem tudo pra mim. Eu vou finalizar essa live agora, tá? E vou convidar a cada um de vocês que assistiu, quem estiver assistindo também no final, emocionou, né? Quem estiver assistindo a gravação, que você coloque para nós escreva, eu até me perdi aqui, que vocês coloquem então ali, tá? No meu Instagram, eu vou deixar postada essa live, escrevam porque valeu a pena a gente estar aqui juntos hoje, tá? Isso vai fazer com que mais pessoas possam chegar. Compartilhe essa live com quem você acredita que vai se beneficiar também. E amanhã às 8h08 estaremos juntos. Eu só não me lembro qual é o tema, mas eu vou postar para vocês daqui a pouquinho. Eu já posto dizendo qual é o nosso tema de amanhã. Seguimos juntos até o dia 8. Amanhã às 8h08 estamos aqui. Beijo grande no seu coração e gratidão por fazerem dessa experiência uma experiência tão grandiosa assim. Tchau.